Hoje a gente está reunido aqui, tem várias pessoas aqui que são militantes do mundo da adoção, para falar de um caso muito injusto que está acontecendo com uma família. Existe uma ameaça de retirar a filha do seu lar, da sua família, por um erro que está acontecendo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu vou passar a palavra para a Yara, para ela explicar um pouco essa história, porque a gente está aqui hoje, inclusive, com a advogada dessa família, poder falar um pouco sobre esse caso, dar luz a esse caso e chamar todo mundo, toda a comunidade, todas as pessoas interessadas em adoção, todas as pessoas que têm um pouco de empatia, vamos pensar um pouco no que está acontecendo nessa injustiça, compartilhar esse vídeo, botar a boca no mundo, porque esse tipo de injustiça não pode continuar acontecendo. Obrigada, Govinda. Nós viemos fazer aqui o apelo, né, aos grupos de apoio à adoção a nível Brasil, que fiquem conosco até o final dessa gravação, que possam entender esse recado e possam estar junto conosco. Nós convocamos todos os pretendentes de pré-adoção e pós-adoção do Imensidão de Amor, Bem Querer, Grupo Até, Paulo Afonso, Alegre Alegria, Amor Maior, Acolher Mariporã, HESP, Angaad, Inacef, Quintal Diana, Acolhe, Adote do interior do estado de São Paulo. Nós convocamos todos os youtubers, Nália Garcia, Dois Pais, Nosso Diário, Diego Flores, ator Eduardo Stenbert, doutor Alexandre Cecílio, atriz Brenda De Favari, e por fim nós convocamos aí toda a parte de mídias da Fátima Bernardes e também Giovana e Bruno Gagliasso, para que a gente possa ter repercussão junto ao apelo popular feito nesta gravação. Nós entendemos que existe um erro judicial que está tirando um filho do seio da sua família e nós precisamos entender isso para que esse erro judicial não siga em frente em Minas Gerais, para que eles possam entender e procurar o erro judicial e corrigir com urgência, para que essa criança não seja retirada desta família, uma vez que já foi dada a decisão, agora em segunda instância, ela pode ser retirada a qualquer momento. Só deixando fixado aqui, nós estamos gravando dia 24 de dezembro, véspera de Natal, porque a decisão saiu dia 18 de dezembro, e essa criança pode ser retirada em dia de Natal, pós-Natal, Ano Novo, e nós precisamos que esse apelo chegue forte dentro dos grupos, precisamos que você que está vendo essa mensagem, sendo do mundo adotivo ou não, compartilhe este vídeo. Vamos dar aqui a palavra à Viviane Costa, advogada desse caso. Nós gostaríamos que ela falasse para a gente o que está acontecendo, né, com essa família que pode perder um filho que está há 6 anos em seio familiar, sendo protegido, amado, fazendo com que se cumpra o Código 227 da Constituição Federal, que é o direito da criança e adolescente viver em família, e de uma hora para outra tudo isso se reverte por um erro. Bom dia a todos. Primeiramente, meu nome é Viviane, eu faço parte do GAA-BH, que é o Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte, e sou advogada também neste processo que, né, neste caso que está sendo acompanhado agora da família de Belo Horizonte, que teve uma determinação judicial em segunda instância, proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desfavorável, determinando a devolução da criança, né, a inserção da criança à família biológica junto à sua avó paterna. Neste caso, na realidade, foram feitos 2 anos de acompanhamento enquanto a criança ainda estava na sua família biológica, e durante estes 2 anos de acompanhamento, ele foi verificado por todos os relatórios, todo o acompanhamento psicossocial, que a família biológica não tinha condições de permanecer com a guarda dessa criança, e inclusive foi feito o acompanhamento e a orientação da avó paterna, que é quem recorreu e conseguiu a decisão favorável. A decisão, a sentença em primeira instância, foi favorável à permanência da criança com a família adotiva, com a qual ela já está há aproximadamente 6 anos. A criança foi para essa família adotiva, ela tinha 3 anos de idade, e agora em janeiro ela irá fazer 9 anos de idade. Ou seja, já é um período mais do que suficiente para adaptação, para formação de vínculos, até mesmo para a paternidade socioafetiva. Então, a gente sabe que não existe nenhuma possibilidade de desvinculação dessa criança sem traumas e sem danos irreversíveis.
Essa criança, durante o período que ela esteve com a família biológica, ela foi submetida a diversas situações de risco. O pai dessa criança foi condenado pelo parricídio, né? Pelo homicídio do próprio pai. No ato da contratação deste homicídio, ele levou a criança, ele e a genitora levaram a criança para contratar a pessoa que executou o crime contra o avô da criança. Então, durante todo esse período, a criança foi verificado que a criança passava fome, ela estava em condições de higiene não correspondentes, né, com a qualidade de uma criança. Então, todo esse trabalho foi feito junto à família, inclusive com a intervenção junto à avó paterna, pedindo que ela assumisse a responsabilidade, mas a avó falava que era obrigação da genitora, que se ela fizesse isso, a genitora não teria o que fazer, que era obrigação da genitora, e que ela não intervinha também porque ela tinha medo dos pais, né, dos pais da criança à época, dos genitores, na verdade. A sentença determinou a destituição do poder familiar dos genitores. Essa decisão foi mantida em segunda instância, e ainda assim, por um equívoco, a gente entende que foi um equívoco, um erro muito grave. Na segunda instância, eles consideraram que o casal que recebeu a criança não estava habilitado e entenderam que a criança deveria retornar para a avó. Só que isso não é uma realidade. Na verdade, o casal já estava regularmente habilitado, ele seguiu todo o procedimento corretamente, se habilitou em 2011 e apenas em 2014 ele foi chamado para conhecer a criança. Na realidade, em 2015, ele obteve a guarda dessa criança para fins de adoção. Após todos os trâmites legais, eles cumpriram corretamente todo o procedimento, se cadastraram, participaram do curso, enviaram toda a documentação e regularmente cadastrados receberam essa criança. O processo, que infelizmente deveria ocorrer durante 120 dias, que é o que determina a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, este processo já tramita há mais de aproximadamente 7 anos, ou seja, durante 7 anos, essa família teve toda a possibilidade de discutir eventual guarda, de discutir eventual condição de readaptação para receber essa criança, e isso não foi feito. A avó realmente ingressou com pedido de guarda após o encaminhamento da criança para a família adotiva. Ou seja, durante todos os 2 anos, quase 3 anos que a criança permaneceu, 2 anos na família biológica sofrendo todos os tipos de violações de direito, e 1 ano em que a criança esteve abrigada, essa avó não se moveu. Ou seja, só depois que ela foi encaminhada que a avó entrou com pedido de guarda. E ainda assim, a gente, né, quer ressaltar, porque não houve em nenhum momento preterimento da pretensão da avó. O que houve foi a verificação de que a avó não tinha condições. Primeiro, porque ela não enfrentaria os seus genitores no caso de colocar, né, a criança fosse submetida a situações de risco, ela já falou que tinha medo dos genitores. Segundo, porque a própria avó deixava a criança, foi omissa, enquanto a criança passava pelas situações de risco, e por situação de fome, de falta de higiene, a avó foi omissa, e porque a avó tem o convívio próximo com pessoas que não seria bom para o convívio da criança. O companheiro dela faz uso abusivo de álcool, os genitores têm amplo acesso a essa criança, inclusive hoje o genitor cumpre prisão domiciliar dentro da casa dessa avó paterna. Então, é todo um contexto que foi levado em conta que determina que essa criança não tem condições de retornar para essa família. O genitor, ele é parricida, ele matou o próprio pai por questão de herança. A gente verificou recentemente que há um processo, inclusive, que determinou que a indignidade deste genitor para receber essa herança, e a criança seria a única herdeira. Então, há uma suspeita de que o verdadeiro interesse da família nessa guarda seja para receber a herança da criança. Então, todo o contexto é desfavorável a essa família, e a gente não pode desprezar que o casal habilitado recebeu a criança de forma para fins de adoção, e durante 6 anos este vínculo foi formado. Então, a gente não pode apagar isso. A gente entende que, de acordo com todos os estudos que são feitos, relatórios, inclusive a ANGAAD já fez todo um estudo com psicólogos e uma equipe interprofissional completamente competente, né? Eles já verificaram os traumas e os danos que causam uma criança uma ruptura desta, e a gente não pode admitir isso, principalmente vindo de uma falha do judiciário, que entendeu que há uma nulidade que, na verdade, não existe. O casal está regularmente habilitado. Não existe adoção ilegal. Ou seja, doutora, eu me habilito, sonho com o meu filho, espero esse filho, cuido desse filho, que já passou
maus bocados na vida com a família biológica, que ninguém quis deixar 2 anos lá no abrigo a criança. Aí eu pego, trago para minha casa, o tenho como filho, cuido, protejo, amo, e de repente vem uma decisão favorável à família biológica já destituída, que não foi atrás em momento nenhum, que tem até hipótese de querer uma herança para tirar essa criança desse seio familiar, e a Justiça de Minas Gerais permitiu com que essa sentença saísse dessa maneira, sem procurar todas as informações corretas. Onde está o direito da criança de viver na família? Não permita que essa injustiça ocorra. Assine o abaixo-assinado que está na descrição desse vídeo e compartilhe.